paz do Senhor Jesus Cristo, para você, para sua casa, para sua família, que a paz que excede o entendimento possa perdurar, permanecer, estar no meu coração e no seu coração, até a volta do nosso Criador. Nós estamos indo para o 6º dia da nossa caminhada, de 40 dias de amor. Hoje, dia 21 de agosto, sábado, hoje nós iremos continuar, se debruçar em cima dos ensinamentos de Jesus para nossas vidas e para os nossos corações. E a orientação de Jesus foi que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. E quando nós olhamos para isso, hoje nós vamos falar, ame a todos como você ama o seu próximo. Porque no seguir desse texto, Jesus fala assim, agora você deve amar o próximo como a ti mesmo. O desafio de amar um pouco mais a Deus cativa a gente. O desafio de amar um pouco mais a Deus mexe com a gente, nos faz querer se aprofundar nesse amor e amar a Deus a cada dia mais. Mas Jesus, ele fala, mas também você deve amar o próximo como a ti mesmo. E num determinado momento, Jesus explica bem isso. Num determinado momento, Jesus explica como era amar o próximo como a nós mesmos. Num determinado momento, Jesus foi interrogado por um doutor da lei. Um homem que queria menosprezar Cristo, menosprezar o seu entendimento. Um homem que queria trazer Jesus ao ridículo como mestre diante de uma grande multidão. O Evangelho de segundo escreveu Lucas, capítulo 10, em especial a partir do versículo 25, vai retratar um pouco essa situação. Versículo 25 vai dizer assim para mim e para você. Certa ocasião, um perito da lei se levantou para pôr Jesus à prova. Ele perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe pergunta, Jesus lhe devolve essa pergunta, uma pergunta que de fato veio simplesmente para menosprezar aquilo que Jesus sabia. A pergunta desse mestre era uma pergunta como se eu chegasse perto de um mecânico e falar para ele assim, me responde aí, mecânico, quero ver se você é mecânico. Eu estou com meu carro, meu carro acaba a gasolina. E aí o carro para por falta de gasolina. O que eu preciso fazer para o meu carro voltar a andar? Eu fazer uma pergunta como essa para um mecânico é humilhá-lo. É usar da inteligência dele. E essa foi a pergunta. Esse foi o cunho da pergunta daquele mestre para Jesus, diante de uma grande multidão. Tentar envergonhar um pouco mais. E aí Jesus vai e pergunta, ele responde, a Bíblia me manda, a lei me manda amar a Deus e amar ao próximo. E aí ele vai e fala assim, Jesus, mas quem é meu próximo? Tipo assim, se o mecânico me responder assim, é só você botar gasolina. E eu vou perguntar para ele, mas qual gasolina? Aditivada ou a comum? É qual gasolina que vai fazer andar o meu carro? E aí Jesus responde para ele, Jesus conta uma história para ele de quem é o próximo. Ele fala assim, quem é meu próximo? E Jesus fala para ele, eu vou contar uma história para você. Jesus conta uma história que entre a cidade de Jericó e Jerusalém, ou Jerusalém e Jericó, Jesus fala que havia ali um homem caído nessa estrada. Jesus fala para ele que passou de longe um sacerdote, passou de longe um levita, e eles não tocaram nesse homem, eles não ajudaram esse homem. Essas duas figuras eram figuras santas, importantes para aquela multidão, e esses homens eram santos demais para tocar naquele homem. Após Jesus contar que esses dois homens passaram e não tocaram naquele homem, não ajudaram aquele homem que estava caído, Jesus entra com uma terceira pessoa. Jesus entra com um samaritano. E os judeus odiavam os samaritanos. Os judeus, eles não gostavam do samaritano. E aí Jesus fala como aquele samaritano cuidou daquele homem que estava caído. Jesus começa a retratar o cuidado de amor que aquele samaritano teve para aquele que estava caído. Primeiro Jesus falou, passou o sacerdote de longe, passou o levita de longe, mas o samaritano pegou. O que Jesus estava dizendo é que para o amor não existe grupo. Aquele que é necessitado no momento precisa ser amado. Jesus falou assim, não importa. O que Jesus estava falando não importa se era samaritano, se era judeu, se era gentio. Jesus falou assim, o meu próximo é aquele que precisa ser amado no momento. E às vezes nós limitamos
o nosso amor em virtude das diferenças. Jesus está dizendo para mim e para você, é que mesmo que haja diferença, nós precisamos amar, todos precisam ser amados e cuidados. Quem é o nosso próximo? Todos precisam ser amados e cuidados. Quando nós amamos por grupos, por exemplo, eu só gosto, eu só amo aqueles que fazem o que eu faço, que gostam do que eu gosto, que conversam o que eu converso. Quando nós fazemos isso, nós não estamos exercitando o amor de Deus. O amor de Deus é um amor que não ama por grupo, ele ama aquele que necessita. Lutamos, limitamos muitas das vezes o nosso amor, sabe, em virtude do medo. Eu confesso, muitas das vezes nós não amamos pessoas em virtude do medo. O medo nos paralisa e não nos deixa amar. E quando Jesus conta essa história para eles automaticamente entenderam o que Jesus estava falando. Eles automaticamente entenderam. Todos sabiam do perigo que era a estrada de Jerusalém a Jericó. Todos sabiam, era uma estrada de aproximadamente 25 quilômetros. E nessa estrada havia um declive, um barranco de quase 1 quilômetro. E quando Jesus conta aquela história daquele homem caído nessa estrada, eles logo entenderam o que Jesus estava falando. Eles entenderam o porquê que o sacerdote e o porquê que o levita não quiseram ajudar e passaram de longe. Porque era perigoso, corria risco. Primeiro, eles corriam risco, pois era de costume ficar gente caída nessa estrada, caída como se estivesse machucado. E aí quando a pessoa parava para socorrer, os bandidos vinham, era um bandido que estava caído. E o que Jesus estava falando para aqueles homens é: quem é o próximo? O próximo era aquele que estava caído, mas que o sacerdote e o levita não tocaram por 2 motivos. O primeiro, porque amar aquele homem caído corria o risco de ser assaltado. E segundo, que amar aquele homem, tocar naquele homem, deixaria eles impuros, pois eles não podiam tocar naquele que estava ensanguentado. Então o que Jesus está dizendo é que amar o próximo é correr risco. E por isso que muitas das vezes nós não amamos o próximo, porque amar o próximo é correr risco. E o que Jesus está dizendo é que o samaritano, ele correu o risco. Então eu quero dizer para você, quem é o meu próximo? É aquele que necessita. Mas precisamos correr risco para amar o próximo. E aí Jesus pergunta novamente, Jesus volta a pergunta para aquele homem novamente: quem foi o próximo daquele que estava caído? E aí aquele homem fala assim: o samaritano. Talvez você tenha tido uma experiência de uma dor profunda por ter amado alguém. Talvez você amou alguém numa situação, porque amar é correr risco. Jesus explicou isso nessa parábola. E talvez você está falando assim: eu nunca mais vou amar ninguém. Talvez você tenha passado uma situação que você foi muito ferido, muito ferida por alguém que você amou, e você fechou o seu coração e está passando de longe, dizendo que nunca mais vai amar ninguém. O grande problema em a gente tomar essa postura é que tem pessoas precisando ser amadas por nós, tem pessoas precisando ser amadas por mim e por você. O amor é o maior risco que podemos correr. O amor é o maior risco que podemos correr. Amar é arriscado. Amar é correr risco. Entregar os nossos corações a alguém e amar é correr risco. Tem pessoas que têm coragem de pular de paraquedas. Tem pessoas que têm coragem de investir milhões nas bolsas de valores. Tem pessoas que têm coragem de mergulhar no fundo do mar com os tubarões. Mas tem medo de amar. Quero dizer para você nessa tarde: corra o risco de amar. Comece a amar as pessoas. Talvez alguém que você tinha decidido não amar mais. Confie em Jesus. Talvez você fechou o seu coração, bloqueou o seu coração e decidiu não amar mais ninguém. Mas nesse dia de hoje, Jesus fala para mim e para você: ame o seu próximo. Quem é o meu próximo?
aquele que necessita do seu amor. Corra risco de amar. Corra risco por amar. Corra risco de amor. E a gente só vai conseguir se a gente criar um relacionamento com Jesus. Porque correr o risco de amar alguém é quando nós criamos um relacionamento de amor para com Jesus. Jesus corria risco de amor. E nós também precisamos, estando em Cristo, correr o risco de amar. Quero orar por você. Talvez você que já estava decidida a não amar ninguém mais. Você que foi ferido pelo amor. Você que foi ferido por amar. Quero dizer para você que Deus te convoca a voltar a ser o próximo do próximo. Quero orar por você nessa hora. Queria que você pudesse fechar os seus olhos e entregasse o seu coração diante do Senhor. Senhor Deus, quero te pedir nessa hora. Talvez haja um coração nesse momento que estava fechado para o amor. Pessoa que foi ferida. Pessoa que correu risco por amar. Sofreu. E agora decidiu não querer mais amar. E o Senhor nos diz que nós devemos amar. Que essa pessoa, a partir desse momento, possa abrir o seu coração para voltar a amar. Porque foi isso que o Senhor nos ordenou. Deus, cure os corações. Nesse dia, nesse sábado, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amanhã, nós vamos falar, ame alguém como você ama o seu próximo. Nós vamos dar continuidade a essa parábola, a essa história do bom samaritano. Vai ficar aí a devocional para que você possa exercer. Gaste esse tempo agora com Deus. Que Deus abençoe sua vida. Amém.